E aí, jovens do futuro, tudo bem com vocês? Boa tarde com esse sol no meio-dia raiando aqui na minha testa. Mas vamos lá, vou sair aqui do raio de sol para acho que fica melhor. O tema de hoje, o tema de agora, vai ser ambiente de trabalho. Então, vamos esquecer aí o que os adultos, né, que viveram em 2022 contam para vocês que o ambiente de trabalho é horrível, é uma coisa tóxica, você tem que ficar convivendo com pessoas, é uma pressão muito grande, os gestores ficam te cobrando as coisas, você não tem paz, você não consegue ir ao banheiro, é uma vida muito difícil. Mais ou menos assim, não é exatamente desse jeito, né? Tanto que a prova disso é que quem está vivendo aí a situação de trabalho forçado em casa, né, tem visto que não é bem assim. Na verdade, existe uma função no ambiente de trabalho. Né? Você não está lá só para fazer trabalho, entregar um relatório, uma arte, um documento, fazer uma análise. O ambiente de trabalho faz parte do seu desenvolvimento também e faz parte do processo de encontrar melhores soluções. Né? Então, não dá para olhar para o ambiente de trabalho e falar que estar no escritório é a pior coisa do mundo. E eu estou falando escritório, mas serve qualquer coisa. Seja uma fábrica, seja um mercado, seja uma loja. O ambiente de trabalho te proporciona relacionamentos, te proporciona vínculos que você não vai conseguir realizá-los da sua casa através de uma tela de computador, né? A menos que você seja um programador, um desenvolvedor, que na verdade o seu trabalho tem muito mais você com a ferramenta, né? Que você vai ali fazer, vai ficar codificando praticamente o dia todo e hora ou outra você tem uma reunião de alinhamento, porque tem alguém que faz, né, o teste depois que você programa ali uma página, o próprio cliente tem em alguma reunião específica. Mas se você não faz isso, né, se essa não é a sua função, você vai sentir falta sim dos relacionamentos pessoa com pessoa fisicamente. Isso está fazendo muita falta nesses últimos 2 anos aí para todo mundo. Durante aí o período que a gente ficou fora do escritório, ainda estava trabalhando, e eu não via a hora, no fim das contas, de voltar para o escritório, mesmo com medo, né, com medo de, enfim, de ser contaminada, de contaminar as pessoas na minha casa. Eu sentia muita falta de estar com as pessoas e de conversar com as pessoas, né? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês tirassem da cabeça de vocês é que essa imagem de um ambiente horrível, de um ambiente super problemático, porque é tão contraditório isso que grande parte das pessoas fazem os seus grandes amigos da vida no trabalho. Eu mesma tenho vários amigos, várias amigas, que eu tenho até hoje, que foram feitas amizades construídas no ambiente de trabalho. Então você começa a conviver, você entende que você tem afinidade, que você tem coisas, né? Que você tem coisas em comum, vocês começam a frequentar os mesmos lugares, conversam de assuntos semelhantes ou não, discutem, chegam no ponto comum e ali se descobre uma grande amizade. Vocês viajam, vocês conversam e vocês dividem essa amizade aí por longos anos. Relacionamentos, a mesma coisa. Quantas pessoas vocês não conhecem que começaram a namorar, né, ou até se casaram, enfim, depois de se conhecer no ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho acaba sendo o ambiente que você passa a maior parte do seu tempo, sim, é um fato,
A gente trabalha pelo menos aí 8, 9 horas por dia, então é a grande parte do tempo que você está acordado, você está no trabalho. Então é natural que você se relacione com as pessoas, que você crie vínculo com essas pessoas que você está convivendo. Então esse é o primeiro grande mito, assim, não é nada tão ruim, né? Que acho que a gente precisa desconstruir essa imagem. É, Então, né, desconstruímos. O trabalho não é um lugar tão ruim assim. Então, passamos desse momento. E, de novo, se você trabalha desde uma loja que conserta, que põe capinha de celular, até uma grande corporação que tem lá 300, 400 funcionários, a função em si é a mesma, né? É, enxergue realmente o local de trabalho como um lugar que você tem uma oportunidade de evoluir, tanto profissionalmente, que esse principalmente deve ser o foco, mas que por tabela você também evolui pessoalmente. Então você vai aprender ali lidar com frustrações, vai aprender a lidar com situações de tristeza de uma outra pessoa e você tem ali a empatia com aquela pessoa. Você vai lidar com situação de perda de colega de trabalho, né, que de repente veio a falecer numa situação de um acidente, coisa do tipo. Então, o trabalho também tem um lado humano, né? O ambiente de trabalho existe esse lado humano também. E quando a gente fala, né, do lado profissional, é a sua oportunidade de desenvolvimento desde o seu primeiro trabalho. Então, é a oportunidade de você conviver com pessoas que estão em tempos diferentes de você, então aprender com elas, né? Então enxergar o que ela faz de legal que você pode replicar no seu trabalho, ver o que é feito que não é tão legal e tentar não repetir aquele tipo de comportamento. Você vai aprender certamente a ler as pessoas, então você com o tempo, com a convivência, você consegue já entender, poxa vida, claramente aquela pessoa não quer conversar hoje porque ela está se comportando desse jeito, e respeitar os limites das pessoas também é importante. E aí alguns pontos que podem fazer com que você seja simplesmente diferente no ambiente de trabalho. Basicamente, ninguém é obrigado a dividir vida pessoal, isso até é algo que no Brasil é um pouco mais forte, né? A gente tem o hábito de trazer a nossa vida pessoal praticamente para o trabalho, ela se mistura. Então a gente fala muito da família, fala muito do casamento, fala muito dos filhos. Em outros países, né, aqui por exemplo no Canadá, não existe isso. Sequer perguntam se você é casada, se você tem filho, não querem muito saber da sua vida pessoal, porque é uma característica das pessoas. Aqui é um pouco diferente, mas falando na questão, né, estando aí no Brasil, nessa questão de troca, vão ter pessoas que você, como comentei, você vai ter mais afinidade, que você vai entender o que ela faz de legal que você pode trazer, né, para a sua vida. Você tem a oportunidade de aprender com o erro do outro e com o seu próprio erro também, obviamente. E um ponto importante que vocês já devem ter ouvido falar aí é que assim, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você é a média. Então vamos tirar os extremos. Ali tem uma pessoa muito boa e tem uma pessoa muito ruim. Você é a média. Então, isso é uma máxima que existe, até tem um pouco de lógica nisso, mas nem vamos entrar muito nesse universo. Basicamente, o que é importante ser dito é: olhe ao seu redor, olhe com quem você está convivendo, que tipo de informação que você está gastando o seu tempo para falar sobre, né? E não tem problema nenhum da gente conversar sobre amenidades, conversar sobre novela, série, música, não é esse o ponto. O ponto é que se você só tem esse tipo de interação com as pessoas, você perde a oportunidade de conversar de coisas mais profundas, de coisas que vão somar para a sua vida. Você vai perder a oportunidade de falar de algum livro que é interessante, que se você ler pode te ajudar a desenvolver uma competência sua. Você vai deixar de saber sobre uma ferramenta que um determinado
departamento usa que poderia facilitar a sua vida no seu dia a dia, ou poderia ser usada aí no seu currículo para conseguir um outro emprego, enfim. Então, o ponto é, a gente tem um ambiente de trabalho, a gente busca um ambiente de trabalho saudável, mas isso não significa que ele precisa virar o jardim de infância, né? Não é um monte de criança convivendo sem responsabilidade, falando de qualquer coisa, invadindo a privacidade do outro, não é esse o ponto, né? O interessante, o importante é que você tenha os momentos de falar besteira, dar risada, se divertir, mas que você saiba usar o tempo também para fazer diferença, né? Então, o tempo que você pode se oferecer para fazer algum trabalho, se oferecer ali para apoiar uma outra pessoa que está com dificuldade em alguma atividade que ela precisa entregar, se oferecer para fazer aquele trabalho que ninguém quer fazer, tem que fazer inventário no final do ano. Seja voluntário, faça. Você sabe por quê? Você vai conhecer pessoas, você vai sair da sua zona de conforto, que é a cadeirinha quentinha ali, bonitinha do escritório, você vai lá para o chão de fábrica, vai contar, sei lá, argamassa, rejunte, ou disco de corte, ou saco de cimento, ou lata de tinta. Vai lá entender como as coisas funcionam, né? E isso também faz parte do ambiente de trabalho. Estar só na sua cadeira e fazer o seu trabalho não é suficiente. Nada teria evoluído, ninguém teria evoluído, nenhuma grande tecnologia teria evoluído se as pessoas ficassem satisfeitas com o que já tem. Imagina, sei lá, a pessoa que andava a cavalo de carroça. Tá suficiente isso aqui, a gente não precisa mudar não. Desde que a gente tenha cavalo e carroça, tá tudo bem. Não teria sido inventado carro, não teria sido inventado outros meios de transporte. Então, esse incômodo, né, de não se satisfazer também com o que tem, ele precisa existir na gente. E ele precisa existir tanto no sentido do que tem ao nosso redor, quanto com a gente mesmo. Então, assim, poxa vida, eu sou bom no que eu faço, eu entrego, né, um bom resultado, eu recebo feedbacks positivos, mas dá para ser um pouquinho mais. O que será que eu posso? Quais são os pontos que eu posso melhorar? Posso melhorar meu relacionamento, né, interpessoal aí, me relacionar melhor com pessoas. Eu posso melhorar a questão da minha oralidade. Eu acho que esse aqui é um ponto que eu preciso trabalhar. Mas especificamente nesse momento eu queria que olhasse muito mais para essa questão do convívio em sociedade. O ambiente de trabalho é uma mini sociedade ali, né? Então cada um tem a sua função, se um não faz a sua função prejudica um pouco o outro, e só apontar o dedo para o outro não é suficiente, você tem que fazer algo mais, né? Você tem que se colocar à disposição e fazer algo mais. E aqui eu não estou falando para ser tonto, né, ser explorado, nada disso. Mas muitas vezes a gente perde grandes oportunidades de aprendizado, de evolução, por só fazer o nosso. Só puxar o bracinho assim, ó, igual o Horácio, né? Falar, não, não é comigo, isso não me toca. Não é assim, né? Não é assim que a banda toca. E a gente tem grandes oportunidades, muitas vezes, de marcar a vida das pessoas, de fazer a diferença na vida das pessoas, de plantar ali sementes ou vontades ali para o futuro, que às vezes a pessoa é muito jovem ou muito imatura profissionalmente para saber que ela teria aquela oportunidade. E ela passa a olhar e pode se desenvolver para chegar nesse objetivo que ela nem sabia que ela tinha, né? Então, eu acho que essa oportunidade de inspirar pessoas, ela só acontece no ambiente de trabalho fisicamente. Dificilmente você consegue esse processo de inspirar pessoas estando remoto. É muito mais difícil, porque o tempo é muito mais regulado. Você está numa reunião para resolver um determinado assunto, você está num treinamento para falar de um determinado assunto. A troca normal ali de corredor, de você ver o outro precisando de ajuda e se oferecer, você ter uma conversa ali enquanto escova o dente ali no banheiro,
enquanto você vai pegar um café, isso faz falta. E são nesses momentos que os laços são criados, né? Os laços são reforçados, que os laços são de fato amarrados. Então, eu não acho que trabalhar totalmente 100% aí remoto vai ser algo definitivo e espero que quando isso voltar ao normal, você possa usar alguma dessas coisas aqui a seu favor e fazer a diferença na sua vida e na vida de alguma outra pessoa. Tá bom? Beijos!